informações de fornecimento. Hoje a gente vai apresentar um dos nossos projetos de iniciação tecnológica, científica e tecnológica, muito interessante, que vocês só vão ver uma parte deles aqui, com um potencial enorme para o nosso estado e com resultados também muito significativos. É a equipe Leviatã, tá? Que trabalha com o projeto de um barco catamarã movido a energia solar. Então, vocês vão ver hoje aqui essa equipe fazendo a apresentação. Só para vocês verem o nível da integração entre os cursos e da interdisciplinaridade, aquele rapaz que estava aqui, o Thomas, que vai assistir a aula, é o capitão da engenharia mecânica, o Tiago é da engenharia elétrica, o Fábio, né? Leandro, onde eu tirei Fábio? Leandro também da engenharia elétrica e Daiane da engenharia mecânica. Só para vocês verem o nível. Não tem ninguém de naval aqui nessa apresentação, mas só vocês verem se não tem correlação nenhuma. Bem sim, a gente vai mostrar aqui. Se não tivesse. Obrigada, fiquem à vontade. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Espero que vocês possam conhecer, né, que vai apresentar, espero que vocês conheçam um pouco do Leviatã e aumente o interesse de vocês em projetos na UEA. E nosso projeto, como a professora já falou, é um projeto movido a energia solar, um nosso barco totalmente elétrico, nosso motor elétrico, e ele só se move por causa da energia elétrica, que ela só é consumida, né, a gente só produz ela através da energia solar. E a gente, como o Thomas falou antes, nas proestes vai estar montado o nosso barco, né? Ele é muito grande, então não tem como trazer ele aqui, ele tem quase 6 metros. E vocês vão poder ver lá ele todo montadinho, com placa, com tudo meio montado. Então basicamente é isso, espero que vocês gostem e a gente vai começar aí, tá bom? Acho que esse vai apresentar. Meu nome é Thiago, como a professora já falou, eu sou da engenharia elétrica e hoje eu sou líder da equipe do setor de elétrica dentro da equipe Leviatã. E bom, a equipe Leviatã ela foi fundada desde 2015, né? Porém só começou a competir em 2016. E desde 2015 a gente tem uma trajetória assim, exponencialmente muito boa, acho que com tantos e barrancos que a gente consegue chegar no nosso objetivo final, que é ser campeão do Desafio Solar Brasil. Bom, e o que é o Desafio Solar Brasil? O Desafio Solar Brasil é a competição que a gente leva o nosso barco, que é o Leviatã, para a categoria catamarã, para concorrer com diversos outros barcos de várias regiões do país. Mais centralizado no sudeste e no sul, mas também temos aqui no norte, no Pará, que também já levou um barco, mas na última competição não competiu tanto. Bom, a equipe Leviatã é composta por vários cursos da engenharia aqui na UEA. Bom, na nossa equipe tem naval, elétrica, mecânica, controle de automação e também de computação. Então, para vocês que estão aqui, né, as 3 engenharias de elétrica, computação e controle de automação, é super essencial que vocês participem também com a gente para desenvolver um pouco mais desse lado prático de vocês aqui dentro da UEA. Bom, e a nossa embarcação foi a primeira embarcação universitária movida totalmente em energia solar da história do Amazonas. Então, para a gente foi um marco muito grande. A gente já saiu no jornal, já teve várias reportagens da gente mostrando que a gente começou com isso e a gente quer expandir. Então, não é algo só para ficar dentro da UEA, é algo para vocês terem noção que a gente conseguir expandir para onde quer que vocês estejam. Bom, nossa primeira equipe também, foi também a primeira equipe da região norte a competir no desafio que eu já falei para vocês. E atualmente a gente possui 16 integrantes. O nosso número maior de integrantes já foi 42 pessoas. Mas com o tempo, o período vai passando, o pessoal vai se formando e acabam deixando o projeto. Mas hoje a gente tem 16 pessoas e a gente quer ampliar cada vez mais, porque quanto mais gente pensante, melhor para o nosso projeto desenvolvido. E a gente possui 5 setores com suas próprias especialidades e próprios subsetores. E os 5 setores são a equipe de gestão, a equipe de marketing, a equipe de elétrica, mecânica e a diretoria, que é composta por os líderes de todas essas equipes, que eu já falei. Bom, o Desafio Solar Brasil. O Desafio Solar Brasil é uma competição nacional que acontece anualmente e promove o uso de energias renováveis e conhecimento tecnológico. Bom, esse desafio ele ocorre normalmente no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo e é lá que a gente leva o nosso barco para competir e tentar ser um dos melhores do Brasil. Além desse Desafio Solar Brasil, a gente também tem o Desafio Solar
mundial, que é o Desafio Solar Energy. Agora eu sei muito bem mesmo, vou conseguir trazer para vocês. Mas o campeão do Desafio Solar Brasil, ele consegue ir para esse desafio mundial, né? E lá ele consegue adquirir muitas novas tecnologias e muitos novos conhecimentos de todos os países que andam muito mais desenvolvidos do que a gente. Por exemplo, a Alemanha, que normalmente ganha, e também a Holanda. Bom, e a competição característica de ser um rally de barcos movido a energia solar. E só como nós está lendo tanto assim, o texto, lá a gente tem duas categorias. A categoria monocasco, onde literalmente só tem um casco, como se fosse uma lancha, e a categoria catamarã, que são dois cascos movidos juntos, numa mesma velocidade, um lado tripulado e outro lado só a parte, vamos dizer assim, mecanizada dele. Bom, o objetivo do Desafio Solar Brasil é trazer cada vez mais a parte de energia renovável para nossas embarcações. Então, transformar a nossa matriz energética, que hoje é muito mais por combustíveis fósseis, numa matriz energética renovável, trazendo a energia solar como principal meio para isso. E o desafio solar, ele meio que traz para a gente a questão da eficiência. Ou seja, você trazer com energia solar a maior eficiência e volatilidade, o volume maior dessa embarcação, para ela ser ainda mais eficiente, seja ela carregando 70, 100, 120, 150 quilos. Bom, e esse que vocês estão vendo é o nosso barco, esse azulzinho aí. Bom, como eu falei para vocês, ele tem 6 metros de comprimento, ele tem uma boca máxima de 2,4 metros. Boca, para que vocês não sabem, é aquela parte de largura dele, vamos dizer. E a altura máxima é de 1,3 m. Os painéis solares, eles são a única fonte de energia que a gente tem no nosso barco. E o nosso barco tem a capacidade máxima de energia de 1,5 kWh, seria 5,4 mJ. E a velocidade estimada é 10,5 nós. E normalmente a gente aproxima para 20 km por hora que a gente já conseguiu no nosso GPS. E o peso da nossa embarcação é 289 kg. E trazendo para vocês uma curiosidade, a gente como única equipe do norte, aí anualmente para lá, constantemente, a gente envia o nosso barco e a gente tem um mês antes de enviar o nosso barco. E para vocês terem noção, esse peso aí é muita coisa. A gente vai trabalhando para colocar em caixa e tudo. E é um desafio emocionante para vocês, que tem que entregar o barco dia 31 e dia 29, ainda está tudo aqui na UEA e tem que levar para a transportadora. É um desafio que parece ser cansativo, mas depois é muito satisfatório. Bom, e aí está eu aqui e o nosso piloto, que é o Edson. E aí vocês conhecem o nosso barco um pouco melhor, ele já na água. Aí na nossa competição agora, de 2022, de janeiro de 2022, e o nosso barco ele é tripulado, né? E aí a máxima pergunta que vocês vão fazer é como eu faço para pilotar ele, né? É só você ter a carteira de barco, né, a RAS, e saber nadar. Bastante isso, já podem pilotar o nosso barco. Só isso. Vai carteira de barco. Tem carteira de barco. Bom, e falando um pouco do histórico da equipe, como eu falei para vocês, a gente começou em 2015 e desde 2015 a gente tem uma evolução constante aí até os dias de hoje. Em 2015 a gente participou e a gente foi o melhor banner acadêmico, o melhor vídeo da equipe mais guerreira, conseguindo a 9ª posição da classe catamarã. Como foi o nosso primeiro ano, a gente ainda estava um pouco conhecendo como era o desafio e trazendo muitos desafios de lá. Então, esse ano foi uma equipe mais guerreira, foi a equipe que mais conseguiu demonstrar, mesmo com os problemas, soluções para os problemas que estavam encontrando. E para a gente foi o começo de tudo, motivador e tudo mais, para a gente poder continuar crescendo. Em 2016, a gente já teve o melhor banner acadêmico, melhor vídeo e o prêmio DARWIN, que é a equipe que mais evoluiu em um ano. Como em 2015 a gente não teve uma posição tão boa, a gente começou a desenvolver, e aí como a gente teve a melhor evolução de 2015 para 2016, a gente conseguiu esse prêmio DARWIN. E a gente conseguiu a 6ª posição da classe catamarã. Em 2017, a gente não competiu por motivos logísticos, então a gente passou um ano basicamente montando e evoluindo ainda mais nosso barco.
para então, em 2018, a gente se consagrar no 3º lugar nacional na categoria catamarã. Então vocês veem aí a exponencialidade da nossa colocação. E a gente também conseguiu o prêmio de melhor vídeo de inovação tecnológica. Em 2019, devido à pandemia, a gente não teve, mas em 2020 a gente conseguiu. Em 2019 a gente não foi. Em 2020 a gente conseguiu o 4º lugar nacional na categoria catamarã. Houve muitos problemas que a gente encontrou no nosso barco, que a gente precisaria melhorar, até para conseguir o prêmio Darwin. Porém, com essas melhorias, há novos problemas. Então a gente teve todo um processo de readaptação e foi quando a gente conseguiu esse 4º lugar. Em 2021, por causa da pandemia, a gente não teve. Em 2022, a gente conseguiu o 9º lugar nacional na categoria catamarã. Devido a alguns problemas também, a gente não conseguiu levar tanto a nossa equipe para lá. Então a gente foi uma equipe bem reduzida. Se vocês verem, sempre via 10, 15 pessoas, nossa equipe foi 9. Então a gente teve alguns problemas com isso, mas a gente se orgulha muito porque a gente consegue cada vez mais participar e trazer mais conhecimento para evoluir cada vez mais. Bom, e aqui para vocês conhecerem os nossos setores, né? A diretoria, que é formada pelos líderes de cada setor, e são eles têm a responsabilidade de tomar as atitudes na frente do projeto, seja a evolução, seja os parâmetros que vão ser usados para desenvolver a embarcação durante o ano. A equipe de gestão, que é responsável por coordenação das atividades de cada setor e que alinhe tudo certo para a gente não ter um projeto atrasado ou nada esquecido durante todo esse ano que a gente tem que trabalhar no projeto. A equipe de mecânica, que também antigamente era mecânica naval, que cuida de toda a parte mecanizada do barco, desde a propulsão, do peso, de flutuabilidade, até para explicar melhor, de equilíbrio e tudo mais do barco. A equipe, na parte de elétrica, que é o setor responsável pela transformação de energia solar através das placas para a bateria e da bateria transformar, a energia da bateria trazer para o nosso motor e poder fazer ele andar. Né? E a equipe de marketing, que é o setor responsável por cuidar da imagem e trazer novos patrocinadores para a nossa equipe. Bom, e o setor de gestão, hoje a gente não tem ninguém participando aqui para trazer para vocês, então vou dar uma breve resumida, tá bom? Bom, o setor de gestão, como eu já falei, ele é responsável por coordenar as atividades dos outros setores para trazer um objetivo final, né? Que é o objetivo de entregar o nosso barco para a competição. E bom, e os objetivos gerais dele é aplicar, seja por meio de PMO, que está escrito aí, que é o Project Management Office, e coordenar todas as nossas ideias e soluções para o nosso barco, né? E aí, a gente também tem hoje usando o Kanban, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Kanban a gente usa para coordenar as atividades em sprint e entregar assim no prazo para também não atrasar. A equipe de gestão hoje é formada por 4 pessoas e ela tende a crescer mais, porque quanto mais gente participa, mais atividade a gente consegue incluir e mais vezes precisa para organizar tudo isso. Eu não sei como tirar isso daqui. E aí está um pouco da nossa parte de gestão. A gente usa o Trello como nosso Kanban. E aí está um pouco da nossa parte. Tá da música? Não vou me rebaixar esse vídeo. Antes do vídeo. Bom, o setor de marketing. O setor de marketing é o que cuida da imagem e traz patrocinadores para a gente. Não sei se vocês conhecem, mas a gente já tem o Instagram do Leviatã, então vocês podem seguir aí. Leviatã, o EA, o Instagram, vocês podem seguir aí, tá? E lá a gente posta todas as nossas inovações, todos os nossos projetos, todas as novas tecnologias que a gente desenvolve, os nossos testes lá, a gente faz live também e tudo. E essa parte de mídia social é feita pelo marketing e a segunda é conseguir patrocínio. Hoje, o Leviatã, ele sobrevive através de patrocínio, seja da UEA, seja das nossas outros patrocinadores como a Critéria, a I2S, etc. E a parte de marketing é que capta esses patrocinadores para a gente. Bom, agora eu vou passar para a Daiane falar um pouco sobre o setor de mercado. Boa tarde. Meu nome é Daiane, eu sou, como a professora Luciana falou, eu sou aluna de 2019 de mecânica. E eu vou explicar um pouco sobre o setor de mecânica, que é subdividido em 3 subsetores. Pode passar. A gente
gente trabalha com sistema de direção, que é só para vocês terem mais ou menos ideia do que a parte de mecânica faz. Então, se vocês acham que só o pessoal de mecânica vai, quando entra na equipe, vai acabar trabalhando nesse setor, pode ser pessoas que têm interesse, por exemplo, em engenharia aplicada. Então, a gente trabalha com sistema de direção, elaboração de projetos estruturais, práticos e ergonômicos, que é justamente no conforto do piloto. Análise estrutural para fixação dos painéis fotovoltaicos, que inclusive são bem caros e bem pesados. Então tem que ter toda uma organização muito bem feita e bem firme, porque o barco ele vai cair em cima do mar. E as ondas do mar são grandes, são altas. Então ele precisa estar bem fixo, porque senão não podem cair. Dimensionamento de transmissão de propulsão, estabilidade, reserva de flutuabilidade, que essa parte é mais voltada também para naval, mas o nosso setor, como a gente falou no começo, o nosso setor ele é unificado, com naval e mecânica, os dois juntos. Sistemas estruturais do casco e modelagem da X. Pode passar. Bom, os objetivos gerais é reduzir o peso, a praticidade dos sistemas e a higiene aplicada, como eu falei. E é justamente quando a gente fala em reduzir peso, a maioria dos projetos aqui da UEA, eles trabalham na parte estrutural, por exemplo, o Baja. Não sei se vocês já chegaram a apresentar para vocês o caminho do Baja. E eles trabalham com ferro, aço, então assim, é bem estrutural, principalmente a parte mecânica, e eles não se importam muito com o peso, porque eles se importam, mas não tanto, porque tem a questão da suspensão e tudo mais. No nosso, a gente evita trabalhar com materiais muito pesados, tanto é que o casco do nosso barco ele é feito de resina e é feito a vácuo, que é justamente muito resistente e mais leve. E também a gente trabalha com alumínio, que é justamente o esquema de fixação dos painéis. Nosso setor, como eu falei, é dividido em 3: produção, estruturas e ergonomia. Pronto, no subsetor de estruturas, a gente trabalha na fixação dos painéis com polias móveis, melhoria do caminho e a caixa de transportes duradouros. Essa parte, como eu falei, a fixação dos painéis precisa ser bem fixada, senão cai. Até no teste que a gente faz no Rio também, a gente precisa ser bem fixado, porque apesar do Rio não ter ondas tão altas, aqui, ainda assim, a gente se preocupa porque por baixo das placas fica o nosso convés. E a gente precisa, muitas vezes, acessar o convés para poder mexer nas afiações do pessoal de elétrica quando dá alguma coisa errada. Geralmente pode dar, e é por isso que a gente faz testes. E aí a gente tem um sistema de Bosch, que é com alumínio, que é justamente para a gente conseguir mover essas placas e conseguir acessar o convés. Melhorias do carrinho, a gente tem um carrinho que ele é para ajudar a gente a colocar o barco na água, no mar, no rio, porque o barco, como a gente falou, tem 289 quilos ou mais, porque as peças que a gente trocou recentemente, acho que faz um ano que a gente trocou, elas são mais pesadas. E então a gente precisa desse carrinho embaixo para colocar o barco na água. Então ele é feito de alumínio e a gente faz melhorias para deixar ele mais alto ou mais baixo, para não encostar naquela roda que tem ali. Ele tem 2 rodas e essa roda ela pode acabar encostando no barco quando a gente sai dele da água, porque acaba entrando água dentro do barco e ele fica mais pesado, e ele desce. Caixa de transporte duradouras é porque para sair aqui de Manaus para ir para o Rio de Janeiro, o nosso barco vai todo desmontado, diferente das equipes que estão lá. Tanto é que eles acabam tendo vantagens nisso, porque eles vão com o barco, às vezes eles estão na cidade vizinha, então eles levam o barco de transporte, o caminhão, já montado. O nosso está em caixas, a gente literalmente desmonta tudo, tem que montar em 2 dias. Então, além de ser mais difícil, o tempo que a gente precisa se preparar para sair daqui, com 1 mês de antecedência e enviar o barco, a gente ainda tem que chegar lá e montar bem rápido. Enquanto as outras equipes só estão sustas já estão trabalhando só em melhorias, alguma coisinha ali ou aqui, e a gente já está montando todo o barco certo. Pode passar. Bom, esse é só o layout da organização do arranjo das placas que a gente faz. Essa aqui é uma variação com 2 placas verticais na frente, duas deitadas, 2 na frente e
duas atrás alinhadas e as 4 alinhadas deitadas também. Essa organização a gente faz estudo para justamente a questão da estabilidade do barco, porque as placas, como eu falei, elas são pesadas. Então, do jeito como elas acabam se organizando e levando em consideração o peso do piloto, a gente tem que organizar elas de um jeito que elas fiquem, que o barco fique estável. Então, a gente pode movimentar elas dependendo do nível do peso do nosso piloto, porque o mínimo é 70 quilos, mas tem pilotos, né, que acabam sendo um pouquinho mais pesados. E aí a gente tem que justamente estabilizar o barco. Pode... Você aqui também já quer dizer. Essa parte é a parte que a gente trabalha, também de estruturas que a gente trabalha com laminação sanduíche manual. Que a gente faz, essa é uma caixa que tampa uma caixa que é dentro do convés, que é a caixa de bateria. E ela é feita, como eu falei, com laminação sanduíche, que é com resina. A gente usa a resina epóxi. Tem uma outra que eu esqueci o nome. E é justamente muito mais leve, ela lembra mais ou menos compensado e é muito resistente. E é também para evitar de infiltração, porque se a gente usasse madeira, depois que molhasse, a madeira vai ficando mais frágil. A inclusão da vaca com laminação sanduíche também é quando a gente usa, como eu falei, com a resina e um núcleo dentro praticamente. Reforça e é mais leve. O subsetor de propulsão é justamente a parte que foi unificada com o naval. Então a gente é responsável pelas aplicações de conhecimentos navais da nossa embarcação. Essa aqui é a rabeta do nosso barco. Ela não é ideal, mas ela foi incluída antes de eu entrar na equipe, antes da maioria do pessoal entrar na equipe, ela já estava feita. Então a gente usa até hoje, mas a gente atualmente está fazendo estudos para melhorar e deixar ela justamente menor. Porque eu não sei se vocês têm alguma noção de mecânica dos fluidos, fluidodinâmica também. Quando a gente estuda a parte do arrasto da embarcação, quanto maior for mais comprida for essa rabeta, mais eu tenho arrasto, então a embarcação ela acaba ficando mais devagar. Então a ideia é justamente a gente está estudando para diminuir essa rabeta, o tamanho dela, né, para diminuir o arrasto. Bom, a gente faz ajustes e testa as hélices antigas. Eu não sei se eu recordo das hélices que a gente usa, a gente tem várias, dependendo do tipo de prova que a gente vai precisar na competição. A gente também está estudando fazer novos hélices com materiais mais leves. A gente ainda não teve a oportunidade ainda de fazer, porque tem todo um estudo por trás. A gente hoje tem, se não me engano, 5 ou 4 hélices de altura. E algumas delas não funcionam tão bem quanto elas deveriam funcionar, então a gente usa mais ou menos, tem uma que a gente usa mais, entre elas, né? E é justamente para isso que a gente tem que fazer esse estudo, para melhorar nossas hélices e deixar a embarcação mais rápida e mais otimizada. E corrigir a estabilidade do barco. E também tem que influencia no equilíbrio da embarcação, né? A questão da rabeta. Esse aqui é o nosso hidrofólio, só uma imagem mostrando os antigos membros. Tem alguns ainda que estão presentes na equipe, que assinaram, foi na competição, a gente assina antes de começar a primeira prova. E cadê as nossas hélices? Tem 4. Pode passar. Bom, o subsetor de ergonomia foi o setor que eu entrei quando eu acabei ingressando na equipe. É o subsetor que possui a responsabilidade de proporcionar o maior conforto ao piloto. E tudo que diz respeito também ao piloto. Então a gente está falando de conforto tanto do banco quanto do espaço que a gente tem dentro do convés para colocar o banco, para poder deixar o piloto mais confortável. E a competição, inclusive, ela frisa muito nesse ponto, porque como o nosso casco é feito com laminação, depois que a resina ela acaba curando, ela fica pontiaguda em algumas partes. Então a gente tem que fazer o lixamento para evitar um acidente no meio da água. Segurança conforto do piloto em primeiro lugar, diminuir o peso, melhorar o funcionamento da direção com polias, então essa parte de fazer materiais mais leves é a parte de ergonomia. E tanto os grips também, então colocar uma borracha aqui ou aqui, né? Serrar algum parafuso que esteja para fora.
e começar o plano a longo prazo de uma direção hidráulica ou elétrica. Eu acho que vai ter foto aqui de como é o nosso sistema de direção atual. E a gente está pensando em mudar para uma hidráulico ou elétrico. Provavelmente a gente está pensando mais no hidráulico ainda. Esse é o nosso sistema de direção. Ele é feito com bolinhas e cordas. Atualmente é o melhor sistema de direção da competição. Então a gente está falando aqui de uma equipe do Amazonas que tem sistema de direção mais funcional do que equipes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, do Rio Grande do Sul. Ela foi projetada pelo nosso atual capitão, que é o Thomas, que estava aqui mais cedo. Ele fez inclusive um PAIC, né, uma iniciação científica, e estudou o funcionamento para elaborar variações e deixar o sistema mais funcional. A gente também trabalha com impressão 3D, que é uma variação, digamos assim, é uma nova alternativa do que usar resina. A gente acabou usando impressão 3D. Essa aqui é a caixa, uma proteção, que a gente não é exatamente uma caixa, para o nosso motor, para evitar contato com a água, porque a gente usa um motor elétrico que foi adaptado para o nosso barco. Inclusive a rabeta que a gente usa, ela é rabeta de polpa. E aí a gente fez, inclusive, eu não sei se vai ter foto aqui da nossa chapa, e ela é justamente para adequar a flange da rabeta com o nosso motor. Então ela é para adaptar esse sistema que a gente elaborou. Esse aqui é o nosso volante, e essa parte aqui que acopla por trás, né, com o eixo do volante também foi feito em impressão 3D. O cockpit sanfonado não foi feito em impressão 3D, ele foi feito com laminação. E ele é sanfonado porque a gente consegue abrir e fechar ele tem esse tecido, que é nylon 600, resistente à água também, justamente para a parte elétrica não ter contato com a água. E a gente elaborou ele porque o nosso antigo cockpit, que é a parte que fica por trás do nosso painel, ela era muito pesada e a gente não conseguia tirar ela fácil para o pessoal de elétrica conseguir ter acesso ao painel, a fiação por trás do painel. Então, o cockpit sanfonado foi uma solução que a gente achou e muito funcional também. Enfim, esse é o setor de mecânica. O Leandro vai falar um pouco sobre o setor de elétrica. Obrigada. Boa tarde, gente. Sobre elétrica, sobre o setor de elétrica do Leviatã. Fazer isso é enorme aqui com vocês, coisa enorme na verdade. Primeiramente, todo mundo já foi calor, né, no Leviatã. Infelizmente, nós não temos calor ainda. A gente sabe da grande dificuldade de vocês que de entrar na faculdade, só tem que comparar com cálculo, sabe, física, álgebra. Então é meio complicado, a gente entende a dor de vocês, sabe? Mas vai ter um momento no primeiro período que vocês vão pensar assim, poxa, é só isso mesmo que isso vai me agregar para a minha vida acadêmica? É só isso que vai ser minha carreira? Basicamente só calcular e só? Acho que não. Vocês sempre vão querer algo mais, entendeu? Então, para mim, o Leviatã no primeiro período foi uma oportunidade de aplicar várias coisas na minha vida. Por exemplo, a parte de elétrica, e eu tive grandes conhecimentos graças ao Leviatã, e eu tenho certeza que vocês, se entrarem, vocês vão ter grandes conhecimentos também. Pode passar, por favor. Bom, pode passar. Bom, vamos falar sobre o setor de elétrica. Então, a gente é dividido em potências, acionamentos e telemetria. Como o próprio nome diz, potência é algo com tensão um pouco mais elevada. Por exemplo, a nossa bateria, a gente trabalha aqui com 52 volts. Então, é bem parruda mesmo. E ela alimenta esse motor aqui. Esse motor, como vocês viram, alguém sabe quanto é o peso do barco? 200. Pois é um motor que ele vai só levar 280 quilogramas. É coisa pra caramba. Em água. Ele não está em terra, ele está em água. Então, é muita coisa, pô, de verdade. O setor de acionamento, dentro do barco a gente tem bombas de água. Por quê? Porque dentro do barco a gente não pode deixar a água entrar. Porque justamente a gente está trabalhando com energia. Então a energia em contato com a água dá curto-circuito. Que no caso vai dar um curto no barco
e pode pegar fogo. Não é uma coisa muito boa, sabe? Também tem o setor de telemetria, que é o setor que eu sou responsável agora, que é o setor de aquisição de dados. Que dados são esses? Vocês já estudaram física 3 no ensino médio, que são corrente, potência, tensão. Tudo isso a gente pega da bateria do motor, do controlador, que eu vou falar um pouco mais à frente. Pode passar, por favor. Homem de ferro. Bom, esse aqui é o subsetor de potência. Eu faço uma Aqui a gente tem um arranjo de painel fotovoltaico, aqui primeiro, e em seguida a gente tem controlador de carga. O controlador de carga, como o próprio nome diz, serve para controlar a carga que ele vem do painel fotovoltaico. Esse aqui é o controlador de carga. Ele simplesmente pega a carga que vem do painel fotovoltaico, que é o painel solar, e ele vai alimentar nossas baterias. Isso também serve como um dispositivo de proteção, porque se tem muita corrente, a bateria pode explodir, e isso não é algo bom. Bom, a gente, em seguida, depois do controlador de carga, a gente vai para o controlador do motor, que é esse cinzinha bem aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse aqui é o controlador do motor. Eu acho que vocês já viram como é o funcionamento do carro. O carro ele tem pistões. Então, no momento em que um pistão sobe, o outro desce. É o mesmo princípio, só que aqui como se fosse 3 pistões. Funciona assim, ó. Ele manda corrente para o azul e esses dois ficam sem corrente. Aí manda para esse e depois para esse. E isso vai gerando ciclos. E esse ciclo faz com que o motor ele gire. E tem também a bateria que eu acabei de falar para vocês. E eu vou falar um pouco mais depois sobre ela. Pode passar, por favor. Acho uma das melhores apresentações, como está explicando pra gente como funciona. Essas aqui são as informações do carro. A gente também tem informações de painel também, ó. Por exemplo, tensão máxima, corrente máxima, tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. Isso aí serve para quem quer fazer pesquisa. Eu não sei se alguém tem interesse em seguir a área de fotovoltaico aqui. Eu acho que provavelmente ainda não, mas é uma área que vai crescer bastante no futuro, porque todo mundo quer diminuir a energia na casa. A energia é cara, né? Então, graças a isso, já é uma vantagem para vocês terem. Isso aqui a gente usa em casa, tá? Se alguém quiser instalar, vocês podem usar esse mesmo dispositivo na agência Tensa. Pode passar, por favor. Beleza. Eu já falei um pouco sobre o PPT e sobre o controlador. Então pode passar, por favor. As duas criancinhas. Bom, sobre a bateria. A nossa bateria é uma bateria de lítio. Como para você, ela tem 52 volts. Ela é um arranjo 16x4, ou seja, são 16 séries com 4 em paralelo, porque eles botam em paralelo justamente para a gente ter um ganho de corrente. Vocês já estudaram um pouco disso no ensino médio, então não vou falar muito sobre isso. Vocês viram isso no ensino médio? Você pode resolver isso na faculdade. Deixa um pouquinho aí só para mim. Vai, fala aí. Deixa eu só adicionar um pouco mais sobre a parte da bateria. Bom, a bateria é o coração do nosso projeto, porque como é um barco movido totalmente de energia solar, é ela que deixa tudo funcionando, vamos dizer assim. Então, ela é o nosso coração, é onde a gente mais cuida dela. Essa nossa bateria, como o Leandro já falou, é 16S2P. Por isso que vocês veem tanto fio, tanto amontoado assim, meio bagunçadinho, mas é porque são várias conexões de série paralelo nela. Isso vocês vão aprender, mais pra frente até aprender em Física 3, né, como o Leandro também falou. E a gente tem um planejamento de mudar essa bateria, otimizar ela e trazer uma bateria com mais eficiência energética. E o que seria mais eficiência energética? É ela carregar cada vez mais rápido e descarregar cada vez mais lento. Então, como o nosso barco a gente tem um motor para ter descarga, vamos dizer assim, então ele puxa muito da nossa corrente e da nossa energia da nossa bateria. Então, o que a gente precisa? Com menos potência entrando nos painéis, a gente consiga sair o máximo potência possível do nosso motor. E aqui da ela é de lítio, são várias células. Cada célula dessa aqui significa que é tipo uma pilha que vocês veem no controle, mas é uma pilha de lítio um pouco maior. E fazendo essa combinação dela, a gente cria um banco de baterias que vira esse nosso banco de 52 volts e 50 mAh. Cara, tudo Tiaguinho. Uma brigadeira para ti depois.
Então, essas aqui são as informações do nosso motorista. A gente trabalha com tensão de 48 volts, 72 volts, 96 volts. Isso aí tudo a gente programa no controlador. A gente consegue colocar ele no computador e setar o quanto de tensão que ele vai sair para alimentar nosso motor. No caso, a gente está usando 48 volts. Por quê? Porque a bateria é de 52. Então não faz sentido você botar uma tensão mais alta no motor se você não tem muita tensão na bateria. Pode passar, por favor. Sobre o setor de acionamento. Como eu falei para vocês, o setor de acionamento ele serve justamente para ligar ou desligar as bombas, por exemplo. E serve para o nosso piloto ele não ter contato com os picos, por exemplo, para ele não morrer. Então é muito importante. Você tem que começar a criar um automático para caso ele morra. Pode passar, por favor. Atrás. Então, o setor de acionamento a gente trabalha com um dispositivo de segurança, que no caso é a bomba de porão, como eu falei para vocês, ele serve para água não subir muito no barco. E o Deadman Switch. O Deadman Switch é um dispositivo em que você pode simplesmente puxar, é uma travinha que fica no seu colete. E quando você puxa, meio que o circuito ele abre todo no barco, impedindo que haja corrente. Isso pode acontecer em casos onde o barco vire ou entre muita água e ele afunde. Então, para evitar que haja um corpo, esse dispositivo, ele, além de soltar do piloto logo, ele desabilita tudo que há de corrente no barco. Pode passar, por favor. Bom, sobre o nosso painel, esse painel aí foi projetado pelo pessoal de mecânica, gratidão também. Aqui a gente vê também sobre as sinaleiras e os botões. Só um momento. Bom, esse aqui de verde, eles são as sinaleiras. E os aqui de baixo, aqui, não sei se vocês conseguem ver, são onde o piloto ele vai acionar ou desacionar algo, que são os botões. E esse aqui de vermelho, ele é o botão de emergência. Esse aqui. Ele tem a mesma função do Deadman Switch, só que se você clicar nele, ele abre também um circuito do barco, impedindo que a corrente circule por lá. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não, tá, tudo bem. A potência vezes 5 cavalos? Não é cavalo, cavalo não é nada. Marinho. Medida, cavalos marinhos. Cavalo marinho. Não, tem a ver não. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? O processo seletivo já está aberto. A gente vai passar para vocês aqui um cartaz com QR Code, para vocês acessarem o QR Code e vocês já vão estar entrando direto no nosso porte, tá bom? Já entra na equipe. Pode passar. Ah, entra na equipe. Então. Alguém tem mais outra pergunta? Dúvidas? Ótima pergunta. A bateria, ela vai carregada durante a nossa... Quando vocês vão competir, a bateria já está carregada ou o painel solar tem que carregar a primeira bateria para vocês poderem competir na hora? Na competição, a gente leva ela carregada, mas na competição ela é lacrada. Então, antes da gente competir na primeira prova, eles lacram a nossa bateria e aí a gente só consegue carregar ela de novo através das placas. Então, no 2017, 2018, o pessoal acordava às 6 da manhã para colocar a placa no sol, para poder ter o máximo tempo possível de carregamento delas. Alguém tem mais alguma pergunta? É bom que está no relatório, hein? É dica, a professora gosta. Quanto mais pergunta, pior, amigo. Pode passar. Então, esse aqui é o meu setor, eu sou do subsetor de telemetria. Aqui a gente, como eu falei para vocês, a gente tem a obtenção de dados da bateria, do controlador, do motor e
Então, tudo que o piloto precisa para saber se o barco está funcionando ou não, está na telemetria. E também, além do piloto, a gente manda esses dados via terra para a gente saber como é que está funcionando. Porque, às vezes, a gente elétrica que a gente projetou, a gente consegue ter uma visão bem mais ampla do que o piloto que ele está pilotando. É como se fosse a terceira pessoa mesmo. Então, ele tem uma grande função no Leviatã. Pode passar, por favor. Bom, vamos falar sobre o BMS. O BMS, ele serve para a gente monitorar célula por célula do banco de baterias. Por quê? Porque o banco de baterias, a bateria em si, quando você carrega, você pode ver que ela esquenta. A bateria esquentando não é um bom sinal. Por quê? Porque ela pode explodir. Então, justamente para isso que tem o nosso BMS. Ele protege as células de lítio. E também, se tiver alguma célula que ela tem menos tensão do que a outra, ela vai mandar carga para outra para que a gente possa ter um equilíbrio entre as células. Porque se a célula tiver com uma bateria, uma tensão baixa, ela pode ser danificada e ela pode nunca mais funcionar como funcionava antes. Ou seja, ela perde o rendimento dela. E aqui a gente tem a telemetria, que são a aquisição de dados das 16 plaquinhas que tem aqui nas baterias. Pode passar, por favor. Só um adendo também, essa parte da telemetria desse BMS, a gente consegue através do nosso celular. Então, hoje no mundo digital, todo mundo tem um celular e necessita fazer as coisas pelo celular. Então, pelo BMS, o nosso piloto consegue acesso pelo celular e a equipe de terra, que a gente chama assim, né, que o piloto vai estar com o barco no mar, e a equipe de terra recebe essas informações também pelo celular. E aí o nosso maior desafio é trazer essas informações do mar para a terra. E aí que a nossa telemetria está se desenvolvendo cada vez mais para ter esses dados ainda mais precisos e não muito ruidosos. Hoje a gente tem, né? Tá bom, ele continua falando do Venus porque ele está de Venus. O Venus ele tem essa mesma função da telemetria, só que é um dispositivo da Victron, que ela monitora o consumo e a gente consegue ver por terra como é que está funcionando ele. A gente tem vários projetos com o que fazer com ele, a gente quer implementar outras coisas também. A gente quer fazer projetos de LoRa, não sei se vocês já ouviram falar, LoRa e Arduino. Então, através do Arduino a gente vai ter sensores e nesses sensores a gente consegue enviar via protocolo LoRa para a gente que está na Terra. E a gente vai mostrar através de um display para o piloto tudo que está acontecendo instantaneamente no barco. Pode passar, por favor. Bom, e as principais mudanças em elétrica que a gente teve são as placas solares. Não sei se vocês conhecem esse ramo, mas hoje a gente já tem placa muito mais eficiente e com mais potência, no mesmo peso e tamanho que a gente está usando já antigamente. Então a gente já teve 3 modelos de placa, um que era 100 watts, 120 watts quase, a gente pulou para 360 e hoje a gente tem 4 placas de 375. Mas a nossa maior aquisição desse ano provavelmente vai ser novas 4 placas de 500 watts pico. E aí você deve estar imaginando assim, por que mudar tanto? Como o modelo energético hoje de energia solar, ele evolui muito rápido, então é normal que a gente tenha em um ano mais de 100 watts desenvolvidos aqui em cada placa. Então as equipes lá do sul, do sudeste, todas elas estavam com placas muito melhores que a gente e traziam mais energia para a bateria deles, e a gente estava com umas bem fracas assim. Então nossa maior aquisição desse ano vai ser comprar novas placas, comprar nova bateria que eu já falei para vocês, porque essa a gente já está 5 anos com ela e devido a esse tempo ela vai perdendo vida útil e desgastando cada vez mais. E a nossa maior implementação também na parte da telemetria é fazer esse Venus ser o nosso principal microcontrolador. E por que a gente precisa desse microcontrolador? Vocês tentem imaginar que é muito difícil pegar 50 dados diferentes por segundo e trazer para uma planilha do Excel. Agora vocês imaginam isso constantemente durante uma prova de 4 horas, 5 horas. Então é muito dado porque não sabe o que fazer com ele. E quantos dados vão estar certo e quantos vão estar errados.
o Vênus ele faz essa limpa, como ele é um controlador, ele consegue fazer esse filtro e trazer para a gente por hora como foi cada desempenho do nosso piloto e do nosso motor durante esse percurso. E a implementação também da parte de segurança é trazer novos dispositivos de segurança para o piloto e para a nossa embarcação, como os novos relés automotivos, contactores e etc. E é isso, a gente pode passar. A outra observação também, né, Thiago, é que nosso banco de bateria está tão lascado mesmo, que só os painéis conseguem alimentar o nosso motor. A gente precisa de cerca de 40 amperes para carregar o motor para fazer funcionar. Então, só os painéis a gente conseguiu esses 40 e graças a isso a gente conseguiu ter um avanço na competição. Porque se a gente dependesse do banco de baterias, infelizmente, seria bem ruim para a gente. E aqui mostrar para vocês nossos patrocinadores, que é a Critério Energia, que aqui traz os nossos painéis, né, e dá todo o suporte de fotovoltaico para a gente. A BA Elétrica, que traz toda a nossa parte de acionamento e de segurança. A Norte Motores, que é quem cuida do nosso bebezão aqui. A OEA, que dá todo o apoio em local e transporte para a gente de logística. E a I2S, que traz muito do conceito do perfil de alumínio e da rabeta para a gente na modelação de Chamando o dispositivos. formulário. Vou ter que perguntar no grupo, então. Bom, aqui está o nosso e-mail, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Curtem as nossas coisas, sigam a gente lá para vocês saberem mais informações. E como eu já passei para vocês aí, está aberto o nosso formulário de inscrição para vocês através do QR Code. E nós também pode ver no corredor, que está ali nosso cartazinho, né? E eu vou dar agora as salvas de palmas, né, para o nosso querido piloto aqui. Gigante! Esse cara aqui é o que vai contar as melhores histórias para vocês da competição. Tá bom? Tudo bem? Não. Normalmente é a parte mais entusiástica. Eu não ia vir, mas aí mandaram uma foto que só tinha gente bonita e eu fui. Pois é, né? Galera, meu nome é Marcos, sou piloto, sou líder de mecânica, sou vice-capitão. O Arraes, que hoje a gente está com déficit porque só tem piloto. A gente está procurando novos Falei pilotos. que essa honra do carteiro. Eu falei que Vamos lá. Vocês já viram? Vocês já tiveram a apresentação barco de pesca de bem. extensão, baixo, tal. Tem o Leviatã, dificilmente a gente expõe ele porque é um barco de 6 metros, então é mais difícil. Eu, quando estava no lugar de vocês, eu tive a apresentação do Leviatã na aula de produção e engenharia. E não quis, né? Porque, sei lá, acho que o Biden era melhor, fiz do Biden, passei e fiquei traumatizado. E aí eu comecei a trabalhar como fotógrafo, aí eu saí oferecendo uns projetos, mas foi uma história bem louca, assim. Aí falaram, não, faz o nosso processo seletivo aí. Aí eu fiz, aí eu entrei. Aí, na primeira competição que eu pilotei, primeiro dia não, primeiro dia deu certo. No segundo não. No quarto, a gente ficou em Terceiro nesse. primeiro lugar. Foi muito certo. Enfim. Desculpa estar sujo assim que eu vim da obra, mas eu sou engenheiro. Tá? Mas entendo de elétrica também, né, cara? Porque faz parte do projeto de extensão. O projeto de extensão, normalmente, ele é focado em uma engenharia. No caso do Leviatã, é um projeto de engenharia elétrica. Tem foco também em outras engenharias, né, como secundárias, como mecânica, naval, e controle de automação, hoje é elétrica, controle de automação e computação, né? Computação. Beleza. Normalmente a gente direciona muito vocês para a área de elétrica, né? Mas, por exemplo, eu já fui dos 3 setores. Então pode variar absolutamente. Eu entrei para fazer o sistema de governo do barco, a direção, e passando, eu tipo o Leviatã, passando, porque o Leviatã é muito rápido, tá? Eu não vou falar que ele é o barco mais rápido da competição, porque elas prejudicam a gente também. Apesar de serem boas, elas prejudicam a gente.
mas a gente é muito rápido. O Leviatã é dividido em 3 setores: gestão, elétrica e mecânica naval, que é um setor só, né? E aí a gente tem uma hierarquia, que é o capitão, os líderes e os integrantes. O nosso foco é a competição, que é o Desafio Solar Brasil, que acontece, ou era para acontecer todo ano, né? A gente teve um problema da pandemia e aí a gente foi em fevereiro de 2020 e a última competição foi agora em março de 2022, então a gente ficou um tempinho parado aí, né? O barco, pelo slide, o barco tem 289 quilos, né? Beleza. A gente leva mais de 1 tonelada para a competição, que envolve ferramentas, o carrinho é bem pesado até. Só que o barco não pesa isso, porque essa foi a pesagem da última competição em 2018. E a gente foi fazendo melhorias com o mesmo casco, a gente foi fazendo. Primeiro, cara, a gente vai fazer o conforto do piloto, né? Porque eu queria chegar para pilotar, não, eu quero conforto, porque antigamente era uma cadeira de fibra, que era de escritório de hospital, só que era muito desconfortante, porque a prova de resistência é uma prova que dura em média de 4 a 6 horas. Então depois a gente vai colocar um banco bacana lá, de espuma, nossa, não vai top. Dá para ficar a competição todinha lá, na verdade do banco lá. Mas tem umas fotos do barco aí. Pra frente, pra trás. Pera ainda. Pode ser essa daí. Beleza. A gente. Vocês já viram o barco ou não? Não, a gente não foi não, né? Quinta-feira que vem, na Exproeste, a gente vai estar lá com o nosso barco no CDC da STEM. Então vocês podem ir lá. Não vou prometer para vocês que vocês vão poder tirar foto pilotando ele, porque eu não sei como ele vai ficar lá. Mas se der certo, vocês vão poder tirar foto lá pilotando ele. Então, vamos para lá. Bem, deixa aquela lá, Nath, que pega o barco todo. Volta nessa garrafeta rapidinho aí no hidrofólio. Esse hidrofólio aí, é o seguinte, uma história bem louca, vou contar para vocês. A competição de 2020 foi a competição que saiu a primeira remessa do Leviatã, que foi os fundadores, que hoje são os proprietários da Critéria Energia. E foi uma. A gente pegou os intermediários que passaram o conhecimento para a gente foi para a competição. Né? Normalmente a gente consegue fazer até 2 testes por ano. Tem ano que não dá para fazer 2 testes. Só um. Tem ano que não dá, a gente testa lá. É normal. Não só para a gente, mas para as outras equipes. São 20 equipes no Desafio Solar Brasil. Nas 2 últimas competições foram em média de 10 equipes. Por logística. O Leviatã é o único barco que é totalmente desmontável. Leviatã não, por aqui. Eles falaram a história do por aqui, que é porque era Leviatã, só que tinha que ter um nome pro barco. Aí a gente pensou em por aqui porque era um peixe elétrico da Amazônia e a gente pôs o nome por aí. Aí a gente teve ideia, cara, tem que procurar melhorar a hidrodinâmica do barco. Como é que a gente vai fazer isso? Cara, vamos colocar um hidrofólio. Um hidrofólio aí que a gente começou a chamar de a rabeta do Fátima, né? Era preto. Aí a gente foi para a competição. Primeiro dia o barco quebrou, segundo dia o barco quebrou. Terceiro dia o nosso motor estava esquentando muito, a gente fazendo teste. Aí o pessoal falou, não, então por que não coloca alguma coisa branca? Estourei um cano de PVC branco, coloquei na tampa do motor e a gente comprou de branco, né? Aí a gente, não, bora fazer um negócio aqui, né? A rabeta é branca, vamos pintar o hidrofólio de branco. Aí todo mundo assinou. Aí no outro dia, primeiro lugar. Aí no outro dia, terceiro lugar. Aí as coisas começaram a melhorar pra gente. Aí nessa daí, a gente era terceiro, a gente ficou em quarto. Na última competição, o teste que a gente fez foi lá na Ponta Negra. Foi 2 semanas seguidas que a gente conseguiu testar o barco. A gente tinha um patrocínio que era a Marina Rio Negro, então a gente tinha bastante acesso a uma piscina. A gente poderia... A gente fazia muita coisa. E a gente saiu da marina ali perto dos flutuantes. Aí o Thiago colocou uma usina de no barco. Aí a gente saiu ali do Samparadás, todos os flutuantes buzinando. Aí a gente foi lá na Ponta Negra. Passou lá na frente, tirou lá de foto.
Então a gente achava que as baterias estavam ruins, não estavam. A gente foi testar o barco, estava ok. E a gente guardou. Só que esse guardo foi de dezembro de 2020, foi guardado. E a gente competiu em março de 2022. A gente tirou, a gente montou, porque a gente é o primeiro a chegar e o último a sair. A gente ficava um tempão montando o barco. E não funcionou, porque a gente estava planejando. Essa competição, essa última, eles são fantásticos em criatividade, a competição lá do pessoal lá. A competição era em Niterói, só que a gente iria montar um barco lá no FRJ, que é do outro lado da Baía de Guanabara. A gente tinha 3 dias para montar o barco. No 4º dia ia ter uma barqueada, todo mundo ia ser guinchado. Era uma parada assim meio mídia, sabe? E ia sair um barco atrás do outro rebocado e ia todo mundo atravessar a Baía de Guanabara para chegar em Niterói. Eu e mais 3 barcos conseguimos fazer isso. E aí durou 4 horas, a gente chegou todo mundo desidratado, ninguém levou água, né? Só a gente saiu, era para sair 5 horas, a gente saiu 6. Chegamos lá 9h30. Eu cheguei lá, os meninos não estavam lá, fiquei chateado. E aí foi os 3 dias para montar o barco. Depois que o barco é montado, é feita a inspeção de mecânica naval e elétrica. E só uma equipe conseguiu finalizar a tempo, né? Chegou no primeiro dia de competição e aí estava tendo um evento lá olímpico. Eram umas canoas havaianas, né? Canoas, tipo um caiaque, só que ela tem um outro caiaque menor do lado. E não dava para ser, então a gente ganhou mais um dia e mesmo assim a gente não conseguiu montar o barco. E até o momento só tinha 2 equipes que tinham montado o barco. E o meu Zenit, que eu vou já falar do Zenit para vocês. Aí, cara, a gente perdeu o primeiro dia de prova, fez o segundo dia, o terceiro, o quarto não deu, o quinto a gente foi, o sexto a gente foi. Aí quem ganhou a competição? A competição são normalmente 6 a 7 dias de competição, cada dia tem uma prova, no último dia tem 2 provas. Tem um barco lá, eu vou dar um exemplo, é catamarã igual ao nosso. Ele é muito lento, que é o do Solaris, que é do IFE do Rio de Janeiro. Ele anda a 4 nós. 4 nós dá em torno de 5 a 6 km por hora. Ele usa um motor que ele recebe mais energia da placa do que gasta. Dá para ele ligar um micro-ondas e a bateria dele não vai descarregar. Só que ele é lento. Só que ele ganhou a competição porque ele foi o único barco que conseguiu completar todas as provas. Só por isso. O Zenit, que em contrapartida é a galera da UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, eles têm um outro tipo de kart, que é o monokart. Não é um catamarã. E não é um catamarã, é um monocasco que em matéria de velocidade ele é melhor, porque ele é mais leve. Mas em compensação a resistência ele não é tão bom, porque ele... Tipo, como se fosse essas voadeiras aí que tem aí, né? Então o nosso barco é um barco que ele é um catamarã, que é próprio para o mar, só que ele é boleado, ele não tem quilha. Quilha é a parte mais inferior do casco, onde você vê um rádio que impede que o barco se movimente para um lado e para o outro. O veleiro, que é o exemplo do nosso casco aqui, é um barco que não foi feito para andar em linha reta, ele foi feito para andar onde o vento levar. Então ele pode andar na diagonal, até mesmo assim na lateral. Então, quando a gente pilota esse barco, não tem muito controle, porque tu vai reto, ele vai para a esquerda, aí tu vira para a direita, ele vai para a direita, tipo, muito rápido. Então, sei lá, dá para ir, né? O nosso barco, ele alcança a velocidade de 15 nós. É quase 18 km por hora. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. É porque na competição, na última prova, que é a prova de velocidade, eu perdi, porque a bateria descarregou. Um dia antes a gente não colocou a bateria para carregar,
Acontece, né? Todo mundo cansado. Horário de trabalho na competição não tem horário, é o dia 24 horas por dia, entra uma equipe, sai uma equipe, entra outra, é uma coisa normal de todas as equipes da competição. E o Zente, voltando a falar para vocês, o Zente é uma equipe que eles fazem tudo. Eles só não fabricam o motor. O que mais? Tático? Não, tático. Bateria. Acho que é. E a bateria? Bateria. O resto, tudo eles fazem. Controlador de carga, tudo são eles que criam. Eles têm um negócio no modo turbo, lá, que eles clicam no botão e o barco acelera. E eles conseguem, tipo assim, em marcha lenta, eles vão eternamente. Aí quando é a prova de velocidade no turbo, cara, quando eles estão lá na frente, a gente ainda está lá atrás, só que o Leviatã chega perto do Zente, entendeu? Porque o Leviatã é top. A gente tem um respeito muito grande das outras equipes e da própria competição por causa de toda a logística que a gente faz. Gente, não é fácil. A gente passa um ano projetando, melhorando, na esperança que a gente ganhe. E nem sempre tudo acontece como esperado, né? Eu tenho para passar para vocês o seguinte: vocês estão no começo da graduação de vocês. Quando eu estava aí, eu não sabia muito o que eu queria fazer da minha vida. Eu só sabia que eu queria controle de informação, porque na minha época só escolhi a engenharia um ano depois, né? E aí eu descobri que eu não gosto de programar, nem nada de computação, então eu fui para mecânica porque eu não gostava. E aí o projeto de extensão, ele serviu para abrir minha mente assim, em relação à minha área, muito. Né? Eu não sabia muita coisa. Compensação, eu aprendi outras áreas também, que eu descobri no Leviatã que dava para trocar uma tomada, que encosta no fio não pega choque. Semana passada eu descobri que o sistema de 220 não tem neutro, porque são duas fases, então a gente vai aprendendo essas coisas. Né? Eu também não sabia dessa coisa. Não sabia essa coisa? Pois é. E é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o projeto, vocês podem perguntar. Sim, essa blusa, infelizmente, só ganha se entrar, tá bom? A gente tem duas blusas, uma que é pra gente andar mesmo na UEA, que é esse estilo, e a gente tem uma da competição, que é a manga longa, para o tecido dry fit, pra gente ficar no calor e tudo mais. Quer levantar aí, Nath, pra ele ver? É uma camisa que ela é muito boa, ela não... Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu gostaria muito que todo mundo se inscrevesse no Leviatã pra gente... Quantas pessoas já se inscreveram aí? Quem se inscreveu, levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, ou 5, 60 pessoas, pô. Você prova não? 6, 7... Aumenta mais aí, ó. Gente, é a única equipe que trabalha com sustentabilidade. Não tem nada de combustão, não tem nada de bateria de chumbo. Eu tô achando que você mexeu nessa porra. Olha, a energia solar hoje é como se ela fosse ainda um tijolão Motorola. Ainda tem muita coisa a evoluir. Né? A gente trabalha muito também com mecânica aditiva, que é impressão 3D. Futuramente isso vai ser muito mais prático e rápido. Né? As eficiências aumentam muito rápido também. O Leviatã foi a primeira equipe a levar lítio para a competição, na outra competição já mais 2 equipes estavam usando lítio. Então é inovação. Chegar lá na competição, olhar o que o barco tem e trazer para a equipe. Né? Mais alguma pergunta? Beleza. Só dando uma palavra final, vou dizer para vocês que antes de eu conhecer o Leviatã, eu já queria desistir da engenharia. Eu tinha reprovado em cálculo, em álgebra, em LP, eu tenho passado em química e introdução à engenharia. Aí eu vou desistir da faculdade, vou trocar. Mas me despertou o interesse nesse barquinho, né? E aí eu entrei no Leviatã, comecei a ver as coisas aplicadas, comecei a ver a bateria, comecei a ver o motor girar, eu falei, mano, vou desistir não, vou continuar. E eu continuei. E o Leviatã trouxe a paixão que eu tenho hoje pela engenharia elétrica foi o Leviatã que trouxe.
Então, seja para qual projeto vocês se inscreverem, imaginem que ele vai meio que aflorar a paixão de vocês por engenharia. Então, essa é a palavra que eu quero dizer para vocês. Tá bom? Elétrica nela, Só levantar aí de novo. Obrigado. Eu sabia um pouco também, até agora não sabia tudo, né? Mas eu quero enfatizar uma coisa importante: trabalho em equipe. Então, isso é um ponto